virá. Que Cristo em grande glória vai descer, a igreja triunfante subirá, e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve do céu ele virá, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Enquanto estivermos lá no céu, e morte nunca mais falará, o gozo, a alegria e o prazer, para sempre com Jesus iremos ter. Jesus em breve do céu em glória virá, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Ó Espírito Santo, nos ensina, ó Pai, a buscar a Tua presença, nos ensina a buscar a Tua face, Senhor, pois um dia o Senhor virá para buscar o Teu povo. Aplauda Ele nesta noite, igreja. Vai estar dando continuidade de trabalho nesta noite. Eu me emocionei muito com este louvor agora à tarde, irmão, muito lindo. Nós vamos aprender demais para nós cantar bem bonito para Jesus, amém? Pode aplaudir a Ele nesta noite. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, eu quero que os irmãos, vamos colocar de pé e fazer uma rápida oração, todo mundo, em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Primeiramente, igreja, vamos pedir perdão a Deus, igreja, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor, soberano Deus e grandioso Pai, Senhor Jesus. Nesse momento, Deus, peça ao Senhor perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. Nos perdoa, Jesus, se nós falamos algo que não agradou o Senhor. Nos perdoa, Jesus, se hoje nós brigou, nós orou, invejamos. Tente misericórdia de nós, tente misericórdia da Tua igreja, Jesus. Nos perdoa, Pai, no nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor, Deus, se nós fizemos algo, não agradou o Senhor. Espírito Santo, venha falar aos nossos corações. Espírito Santo, venha falar conosco. Venha nos ajudar a nos converter do nosso mau caminho. Venha nos ajudar nessa caminhada no nome do Senhor Jesus, que a cada dia mais e mais nós vamos reconhecer que somos dependentes do Senhor, somos dependentes da Tua mão poderosa, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu cuidado, dos Teus livramentos, Jesus. Também oramos pela nossa família, pelo nosso lar. Não é todos, Jesus, que aqui estão, mas vai de encontro a todos, vai alcançando a todos, seja irmão, pai, filho, no nome do Senhor Jesus. Vai dando livramento onde estiver, porque o Senhor, a Tua presença não resume somente aqui, mas o Senhor também é um Deus que alcança todos. Livra onde estiver, Jesus, seja de uma seta, seja de um acidente, vai dando livramento, vai tendo de misericórdia também dos nossos, da nossa família, no nome do Senhor Jesus, não só hoje, Deus, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Poder se assentar, igreja, em nome de Jesus. Quero estar convidando a missionária Beth para estar louvando o Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Nesta noite, quantos estão felizes nesta noite? Mais um dia na casa do Senhor. Irei louvar o Senhor com louvor, você que conhece. Louva juntamente comigo em nome de Jesus. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. Num terrível espinho do pecado eu cruzei. A ponte entre a vida e a morte eu pisei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus conservou. Glória a Deus. Se nessa noite entrou alguém machucado com a alma ferida, Deus está aqui nesta noite para te encher, para te renovar nesta noite. Entrega tudo nas mãos do Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a ver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus conservou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus conservou. Jesus conservou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus conservou. Glória a Deus. A alma pode estar ferida, machucada, mas o Senhor conserta, Ele renova, Ele
na presença dele nesta noite. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Quero dar uma oportunidade para a diaconisa Débora Esther para trazer uma palavra, louvar aquilo que o Espírito Santo. Cumprimentos, irmãos, da paz do Senhor Jesus. Aquele que trouxe a palavra, abre em Gênesis. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 37. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Gênesis, capítulo 37, versículo 8. Glória a Jesus. Vamos estar lendo? Então lhe disseram aos seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente, e com isso tanto mais o odiavam por causa de seus sonhos e suas palavras. Teve ainda outro sonho, referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seus pais e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos a apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu José: eis-me aqui. Amém? Pode se assentar nessa noite, adorando a Deus. Irmãos, a história de José, ela é bem conhecida. Sabemos que José, filho de Jacó, José, ele era filho da velhice, a sua mãe era Raquel. Sabemos que José e Benjamim ali eram os filhos a qual Jacó e Israel mais amava. E sabemos que José, no entanto, era um dos filhos a qual ele mais amava por ser filho de Raquel. E vemos que os seus irmãos apacentavam o rebanho, só que ele não ia com seus irmãos. José, por volta de seus 17 anos, ele ficava em casa, supervisionando aquilo que os seus irmãos faziam. Todas as vezes que os seus irmãos se afastavam, seus irmãos iam para apacentar o rebanho, seu pai mandava José para ver aquilo que eles estavam fazendo, seja bem, seja mal, mas relatar ao seu pai. E vemos que José assim fazia. Só que vemos que Israel faz uma túnica talar de mangas compridas para José, a qual seus irmãos não tinham. E cada vez que Jacó e Israel ali, ele tinha um ato de amor, fazia algo para José, os seus irmãos o odiavam mais. Só que Deus, ele tinha um plano para livrar o povo da morte. Sabemos que o Senhor dá um sonho a José, e um dos sonhos é que os feixes dele e dos seus irmãos ali, o dele se coloca de pé e o dos seus irmãos se prostra. O outro sonho é que o sol, a lua e 11 estrelas se prostram diante dele. Então os seus irmãos o odiavam cada vez mais. Só que Israel sempre guardou consigo no seu coração, porque sabia que o mesmo Deus que falou com ele estava mostrando algo ao seu filho. Sabia que o mesmo Deus que um dia alcançou ele, deu livramento a ele, quando ele viu a escada que descia do céu, quando ele teve a visão, quando ele livrou ele das mãos dos seus irmãos. Então Jacó guardava em seu coração tudo aquilo que José. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ver que José, Jacó guardava tudo no coração, a que José andava. Só que o interessante da palavra é que o Senhor dá esse sonho a José. Só que José ainda menino, José ainda não tinha maturidade. Glória a Deus, aleluia. No Egito. Então, enquanto José estivesse na casa do seu pai, ele não teria saído da zona de conforto. Enquanto José estivesse de braços ali, debaixo dos braços de seu pai, ele não teria maturidade suficiente para poder estar diante
do Egito governando. Então o Senhor permite que os seus irmãos peguem ele, joga no cisterna. Era para matar, só que Deus dá o livramento e vende ele para o Egito. É onde os irmãos já sabem, ele vai para a casa de Potifar. Só que a Bíblia nos relata que José, aonde ele punha as suas mãos, tudo prosperava. O Senhor era com ele, porque José era diferente dentre os seus irmãos. José foi chamado e escolhido por Deus por um projeto, para um livramento que ele tinha diante o povo dele. Sabemos que o Senhor não deu esse sonho a José somente para exaltar ele diante dos seus irmãos ou da sua casa, para tornar somente ele governador do Egito, mas não, para livrar o povo ali da fome, para livrar a casa de seu pai, os seus irmãos. A fome, ela vem sobre o Egito. Só que o Deus de Israel, o Deus poderoso, já tinha dado a estratégia, já tinha dado o livramento, já tinha dado ali a maturidade espiritual para José, porque José passou na casa de Potifar, José passou pela cadeia, José passou ali anos ali no Egito. Depois dos seus 30, ele assume ali o lugar de governador. Então nós vemos que quando José é chamado ali diante o faraó, quando ele interpreta os sonhos, o próprio faraó vê que não há um homem como José, porque o que fazia a diferença no José era a presença de Deus, era a presença, era o Deus a qual ele servia, era o Deus a qual ele estava servindo, porque na casa de Potifar ele viu que onde ele punha a mão, Deus abençoava. Na prisão ele tomava conta dos presos, as portas das cadeias ficavam abertas e o próprio José tomava conta, fazia o serviço do carcereiro. Se o Senhor ele te fez uma promessa, se foi verdadeiramente que foi o Senhor que te fez uma promessa, que te deu uma visão, que te deu um sonho, te falou que vai se cumprir sobre a sua vida, por mais que eu e você passe luta, passe dificuldade, passe cadeias, passe morte, passe o que for, o Senhor ele vai cumprir isso sobre as nossas vidas, mas não para exaltar o nosso nome, mas para que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida e da sua vida. Só que eu e você temos que fazer como José, começar a entender o propósito desde cedo, saber que tudo o que está acontecendo é permissão do Senhor, era para moldar o nosso caráter, é para nos transformar em cristãos genuínos. O que o Senhor tem permitido eu e você passar é para que lá na frente o Senhor traga pessoas que já passaram a mesma situação e eu e você saiba aconselhar, direcionar. Irmão, eu passei, mas eu venci. O Senhor me sustentou. Eu estou de pé aqui porque foi a graça, foi o poder de Jesus Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, se hoje você entrou desanimado, entrou querendo parar, desistir, voltar para trás, Paulo nos descreve em Hebreus que nós não somos dos que retrocedem. Por mais que tem vezes que nós queremos parar, que nós queremos largar tudo, não para. Sabe por quê? A promessa que Jesus deixou para nós foi o reino dos céus, não foi essa terra. A promessa que Jesus tem sobre a sua vida, de coisas que vão acontecer aqui, se permitir, se ainda der tempo, vai se cumprir sobre a sua vida. Mas a maior promessa que Jesus deixou para a minha vida, para a sua vida, foi a salvação, foi o reino dos céus. Então não volte para trás, não desista e começa a entender qual é o seu chamado, a entender qual é o seu propósito, se a chegar perto do Senhor, se a chegar perto da presença do Senhor. Porque se Ana tivesse entendido o propósito dela no começo da sua caminhada, se Ana tivesse entendido o que o Senhor queria fazer sobre ela, e ela não ficasse se doendo tanto por causa de um filho, e desde o começo tivesse feito uma oração diferente, tivesse entregado verdadeiramente a sua alma ao Senhor, ela não teria sofrido tantos anos com Penina
perseguindo, a perseguindo, a caluniando, a difamando dentro da sua casa. Quando eu e você entendemos o propósito que o Senhor tem para nós, assim como foi rápido na vida de José, assim como tudo se encaixou, se encaminhou, mesmo diante da luta, mesmo assim o Senhor cumpriu a palavra sobre a vida dele. E mesmo assim o Senhor vai se cumprir sobre as nossas vidas, porque nós estamos entendendo aquilo que Ele tem preparado para nós. Nós sabemos qual é o nosso chamado, e quanto mais é dado, mais é cobrado. E se você tem um chamado, seja de missionário, seja de pastor, seja de evangelista, seja algo grande no mundo espiritual, o inimigo ele quer parar a minha vida e a sua vida todos os dias. Então não pare, persevere assim como José perseverou, mesmo diante de uma mentira dentro da casa de Potifar, mesmo na cadeia, mesmo esquecido no Egito, mesmo que seus irmãos o humilharam, venderam, quiseram matar, mas mesmo assim, quando ele viu, o Senhor já tinha tratado o seu coração, o Senhor já tinha tratado as feridas, porque ele chorou quando ele viu os seus irmãos e se alegrou de ver a palavra do Senhor cumprindo sobre a vida dele. Então nessa noite, abra o seu coração e deixa o Senhor fortalecer a tua alma e o teu espírito nessa noite. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Igreja, uma coisa interessante dessa palavra é que a gente vê que José, igreja, quando ele recebe esse sonho, a palavra fala que os outros feixes se curvaram. Não falou que os outros feixes iam ser maltratados, ia ser humilhado, ia ser deixado de fora. O que eu quero falar para os irmãos que só José, cheio do Espírito Santo, desceu para o Egito, fez isso tudo. Agora imagina os 12, os irmãos tudo descessem para o Egito. O que eles não iam fazer, igreja? Assim é nós na casa do Senhor. Não é só o pastor, não é só a pastora, não é só eu, não é só, é todos, igreja. É todos. Imagina nós todos nesse bairro, nós todos nessa igreja, clamando pela presença do Espírito Santo. O que nós não vamos fazer, igreja? O que nós não vamos fazer? Quero dar uma oportunidade para as crianças que estão louvando o Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oi, ovelhinha, por onde você andou, hein? Não some não, que eu pastor sem sua falta, não é, Nath? Ah, esse meu pastor, sente sim. Volta logo pro Cristo, vem. E o pastor contou 99 ovelhas contou, e viu que uma faltou, e viu que uma ovelha faltou, e saiu a procurar. Aonde está minha ovelha? Onde está? E saiu a procurar, e saiu a procurar. Aonde está minha ovelha?
Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja da paz de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Abre comigo tua palavra em Daniel. Em Daniel, capítulo 3. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Versículo 24. Glória a Deus. Deixamos Aleluia. esse versículo para a meditação da igreja, irmãos. Aleluia. Hoje eu vim para o culto só para agradecer a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. É o versículo 24 do capítulo 3 de Daniel, e o versículo 28. Diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Porventura não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito e seja o Deus de Sadraque e Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiou nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pode se sentar, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor Deus, muitas das vezes, Ele vai permitir situações em nossas vidas. Aleluia. E situações de decisão, irmão. E no momento ali, Daniel, ou seja, Misael, Azarias, Ananias, os 3 jovens hebreus, era um momento de decisão, irmãos. E ali era tudo ou nada. Tudo ou nada. Aleluia. O Senhor, Ele deu uma ordem, irmãos: adorar somente o Senhor. Glória a Deus. Com todo o nosso Aleluia. coração, com todo o nosso sentimento, toda a nossa força. E o semelhante, que é o mesmo mandamento do Senhor no Novo Testamento, é amar o próximo. Aleluia. É momento de decisão. Não sei porque Deus está mandando falar isso. É momento de decisão. Decide em que lado você quer ficar. Glória a Deus. Decide. Aleluia. Glória. Deus, Ele não divide você com ninguém. Ou é dele ou não é. E com ele você tem que aprender a andar no deserto. Com ele você tem que aprender, aleluia, que vai ter momento que você vai ter que passar pelo fogo. Aleluia. Em Isaías nos revela, irmãos, que quando passares pelas águas, Ele estará contigo. Quanto pelos rios, Ele não vai te submergir. E quando passar pelo fogo, não te queimarás. Observamos a mensagem oficial que o Senhor trouxe de um jovem sonhador. Este jovem sonhador, aleluia, ele não sonhava por si próprio,
ele não desejava de dia e sonhava de noite. Porque tem pessoas que desejam de dia com o olho aberto e sonham de noite. Deus dava a ele o projeto que o Senhor tinha falado com Abraão. Aleluia. Seu bisavô, seu tataravô. Aleluia. Deus fez que cumprisse todos os projetos, mas para isso Deus teve que forjar ele. Deus teve que forjar ele, irmãos, para que ele não viesse jogar fora aquilo que Deus pôs na mão dele. Glória a Deus, aleluia. Os 3 jovens, Deus ia exaltar ele na Babilônia, mas Deus permitiu ele estar testemunho da palavra de Deus. Momento de decisão. Aleluia. Você pode fazer um favor? Fica de pé. Irmão lá, irmão Leandro, fica de pé. Vem cá na frente. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço no irmão Leandro. Esse abraço é o Senhor, é o mestre te abraçando. Não sei o que está a passar na tua vida, homem, mas os projetos de Deus na tua vida não vai mudar. Permanece firme, assim diz o Senhor. Confia, zela, permaneça firme nas promessas do Senhor, porque Deus vai fazer algo tremendo em tua vida. Deus vai realizar o teu desejo, o teu sonho, tudo que você falou com Deus por esses dias. Deus vem com resposta para você hoje, mas é preciso às vezes passar pelo fogo da aflição. Aleluia. Glória a Deus. É preciso, irmãos. Misael, Azarias passou pelo fogo, mas no fogo Deus o exaltou. Deus não permitiu ninguém ver a não ser o próprio rei. Ele viu. Quando ele mira para dentro da fornalha, ele não vê 3, mas vê 4. E o quarto homem, ele reconhece que é semelhante ao filho dos deuses. Eles não estavam parados lá dentro, irmãos. Ele estava andando, aleluia, e louvando a Deus dentro da fornalha. Oh, glória a Deus. E ele exaltou o Senhor, se encheu de pavor e temor, irmãos. Ele ficou horrorizado, apavorizado, irmãos. Pois assim que Deus vai fazer na vida daqueles que se levantam contra o teu ministério. Pois assim Deus vai fazer na vida que se levanta contra a sua vida. Contra aqueles que estão duvidando dos projetos de Deus. Aleluia. Deus vai assombrar. Deus vai deixar eles horrorizados. Para que eles saibam que você serve um Deus todo-poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Permaneça firme, mesmo na prova, no fogo, na adversidade, no deserto. Porque o Senhor vai romper com você e tu cantarás o hino da vitória. E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Igreja, o tempo já não nos espera. Quero estar convidando o cooperador Fábio, vai estar orando para o preletor nessa noite, Paulo, em nome de Jesus. Peço aos irmãos, coloque de pé, igreja. Vamos ajudar em oração, no nome de Jesus. Aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade, no nome de Jesus. Aleluia, Deus. Vai ser uma maravilha. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, né, por mais um dia, mais uma oportunidade de estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Porque não tem momento melhor do que esse, irmãos, de estar na presença de Deus. Pai amado, Pai querido, nessa noite, Pai, colocamos as nossas vidas, Pai, nas tuas mãos, Senhor. E te pedimos, ó Deus querido, Deus amado, a tua cobertura espiritual, Pai. Nessa noite, ó Pai, a tua palavra vai ser administrada, Pai, sobre as nossas vidas, Pai.
Abre o coração, abre a mente de cada um nessa noite, ó Pai, que a palavra do Senhor venha a ser semente, aleluia, glória a Deus, dentro do coração de cada um, e que ela venha, Pai, germinar, e que ela venha crescer, e que ela venha dar fruto, Senhor. Então nós te pedimos, ó Deus querido, Deus amado, nessa noite, ó Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, venha trazer a revelação da palavra, Pai, sobre as nossas vidas. Que a tua palavra, Pai, venha mudar, venha transformar, ó Deus querido, Deus amado. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos, a tua presença no meio de nós, ó Pai. Que a tua palavra, Pai, não venha ser apenas uma palavra, mas a tua palavra venha ser mudança, venha ser transformação, venha ser cura, venha ser libertação nessa noite. E nós já colocamos o teu filho, Pai, nas tuas mãos. Que teu Espírito Santo venha guiar ele, que teu Espírito Santo, Senhor, venha falar na boca dele. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem está feliz com Jesus? A glória a Deus. Eu quero agradecer primeiramente Deus por me conceder mais um dia de vida que Ele também te concedeu. Eu quero agradecer também, seguramente ao pastor, por confiar em me trazer a palavra de Deus. E que Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em João. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. João 3, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. verso 6. João 3, verso 6. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Amém. Jesus. Vai dizer assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis ter dito isso? Necessário vos nascer de novo. O vento assopra aonde quer, ouves sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Vamos fazer oração, meus irmãos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Senhor, nós estamos aqui nessa igreja, Senhor, para te buscar, para invocar teu nome, para ser cheio do teu Espírito Santo. Ó Pai, eu te peço que o Senhor nos abençoar, Senhor, para nos guardar, para nos livrar de todo mal. Ó Pai, abençoa aqui nesse lugar, Senhor. Fica à vontade aqui nesse lugar, Pai. Usa teus irmãos, nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, vai nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Nos enche, Senhor, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Posso sentar, irmão? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz em João 3 que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era o príncipe dos judeus. E eu já entro nesse ponto. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram grupos religiosos que faziam suas religiões. E Aleluia, Deus. eles surgiram com um grupo de resistência contra a influência pagã. E lutaram pela pureza da fé e defenderam a lei de Deus em tempos de perseguição. E eles acreditavam no bregueto, meus irmãos. Eles, fariseus, eles tinham fé na ressurreição, na vida eterna. E esse Nicodemos, ele fazia parte desse grupo. Ele era um fariseu. E ele vai ter de noite com Jesus. E ele vai dizer: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Meus irmãos, Nicodemos, ele sabia que Jesus, que Deus era com Jesus, mas ele não entendia que Deus era
Jesus era o próprio Deus. Só que Deus vai dizer para ele: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Meus irmãos, Nicodemo, meus irmãos, era um homem, meus irmãos, um tipo de homem que impressionava qualquer um dos fariseus. Ele era um homem respeitado na sua espiritualidade, meus irmãos. Ele era mestre de Israel. E ele vai ter de noite que Jesus de Deus fala: é necessário vos nascer de novo. Nicodemos, meus irmãos, ele era estudado. Ele tinha conhecimento como poucos tinham. Só que Jesus, ele disse que ele precisava nascer de novo. E como nós estamos nas igrejas, muitos conhecem a palavra de Deus, a Bíblia de capa a capa, mas ele não é nascido de novo. E foi isso que Deus disse a Nicodemos: é necessário você nascer de novo. Só que Nicodemos, meus irmãos, ele leva para o literal. Ele fala: como pode um homem sendo velho nascer de novo? E Jesus respondeu: porventura pode se tornar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus, ele disse: na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino do céu. Meus irmãos, essa água que Jesus está falando não é de batismo. Se nascer do água do Espírito é o batismo. Pode ser o simbolizado de purificação. Olha que a Bíblia diz em Ezequiel 36, verso 25: então espalharei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vosso coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Quantos, meus irmãos, está dentro da igreja e está com um coração de pedra, meus irmãos? Um coração de pedra é um coração que não perdoa, que tem raiz, que tem mágoa, que não perdoa o seu irmão, que não ama o seu próximo. E Jesus, ele quer tirar do nosso coração, meus irmãos, todas as imundícias. É por isso que Davi, ele fala: cria-me, ó Senhor, um coração reto, um coração puro. Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não tira a tua presença. Que nós também possamos ser assim, que pode tirar tudo da gente, Deus pode tirar tudo, mas eu não venho tirar a tua presença. Que Deus, meus irmãos, que venha tirar todas as nossas imundícias do nosso coração, toda a raiz, toda a mágoa. Que Deus venha plantar no nosso coração um coração reto, meus irmãos, um coração puro, um coração de Deus, meus irmãos. E ele falou que vai botar dentro da gente o Espírito, e fareis que andeis em meus atitudes, e guardei os meus juízos. E a Bíblia vai dizer mais à frente aqui, em João 3: não te maravilheis, ter dito isso, necessário vos nascer de novo. O ventre sobe onde quer, não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Meus irmãos, nascer de Deus é mudar de vida, ter uma nova vida com Deus. E nós precisamos, muitas pessoas estão precisando disso, ter uma nova vida com Deus, ter uma nova aliança, meus irmãos. E a Bíblia diz que Nicodemos respondeu: como podes isso? E Jesus disse: tu és mestre de Israel, não sabeis disso? Na verdade te digo, que dizemos o que sabemos e testificamos o que sabemos, e não aceitar o vosso testemunho. Se vos farei das coisas terrestres, não creis, como os quereis de vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem, que estás no céu. Ele já vai para o ponto da cruz. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Meus irmãos, o povo ali, ele estava sendo picado, envenenado por aquela cobra. E aquele povo, ele olhou para
para aquela serpente que Moisés levantou e eles eram curados. E Jesus ele disse: assim como Moisés levantou a serpente, assim se importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí já vem esse ponto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele nos amou. Queridos, Ele morreu na cruz para nos salvar. Queridos, antigamente, para perdoar nosso pecado, tinha que sacrificar um cordeiro. Mas Jesus, Ele se sacrificou por nós, para perdoar os nossos pecados. E Deus, Ele nos amou, meus irmãos. Quando o primeiro Adão pecou, Ele nos trouxe a condenação, e nós estávamos condenados, meus irmãos. Mas Deus, Ele teve misericórdia de nós. Deus, Ele entregou seu Filho, Ele entregou de melhor para nós. E será que nós temos entregado de melhor para Deus? Deus, Ele entregou seu Filho, Deus entregou o melhor para nós. E Deus nos amou de tal maneira, meus irmãos, que Deus deu o seu Filho unigênito. Deus veio, meus irmãos, para aquele que crê. Deus veio para tirar a nossa condenação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus irmãos, já entra nesse ponto, que Deus, Ele não enviou seu Filho ao mundo. Ele não enviou seu Filho ao mundo, não foi para nos condenar, não foi para nos julgar, mas foi para a gente ser salvo por Ele, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Ele disse: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, meus irmãos, crê em Jesus, porque você não é condenado. Crê em Jesus que você não vai perecer, mas você vai ter vida eterna. Meus irmãos, Jesus, Ele carregando a cruz, meus irmãos, Ele foi cuspido. Falaram que Ele tinha demônio de Beuzebu. Jesus, Ele ali crucificado. Jesus, Ele foi levantado ali. E tinha à sua esquerda um homem que estava criticando Ele. Falou: se tu és Filho de Deus, desce daí. Mas o outro não. Ele viu que ele merecia estar ali, que ele era um ladrão. Ele se arrependeu, meus irmãos. Ele creu em Jesus. Ele se arrependeu dos seus pecados. E ele disse: Senhor, lembra de mim, Pai, quando estiver em paraíso. E Deus olhou para ele e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, aquele homem, aquele ladrão, ele não louvava, não pregava, não fazia as obras de Deus. Ele só, meus irmãos, ele só se arrependeu. Ele só creu em Jesus. Não é pelas obras, meus irmãos, é pela graça que nós somos salvos. É por meio da fé. A Bíblia vai dizer que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mas, meus irmãos, nós estamos fazendo a vontade de Deus, meus irmãos. Nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade do diabo. Ele vai dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome, Senhor, nós não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então o Senhor vai dizer abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. O que é iniquidade? A Bíblia diz que aquele que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado e a iniquidade. E a Bíblia vai dizer: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Meu Deus! Então, meus irmãos, não é por pregar, por cantar, meus irmãos, não é pelas obras. Meus irmãos, o apóstolo Paulo falou que nós não somos salvos pelas obras, porque os homens iam se gloriar. Nós somos salvos pela graça, meus irmãos. E pela fé, meus irmãos, e por meio da fé nós somos salvos. Então, meus irmãos, vamos
arrepender, vamos crer em Jesus, vamos ter mais fé em Jesus, que nós vamos vencer a batalha, nós vamos vencer a luta, nós vamos seguir em frente no caminho. E Jesus vai dizer, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Meus irmãos, toda vez que a gente faz o mal, nós estamos aborrecendo a luz, e nós estamos indo para as trevas, nós estamos afastando na presença de Deus. E Jesus vai dizer, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, a fim de que suas obras não sejam reprovadas. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quem pratica a verdade, meus irmãos, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, meus irmãos, vamos crer em Jesus, porque Jesus ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele quer nos salvar, meus irmãos. Jesus disse, eu vim para dar vida e vida para mudança. Meus irmãos, o diabo, meus irmãos, ele vem para matar, roubar e destruir. O diabo ele vem para matar sonhos, destruir projetos, destruir família, matar família. Mas Jesus não, ele veio para dar vida. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele nos quer dar vida. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, não têm ido para o inferno, meus irmãos, não têm morrido sem a salvação, está sofrendo agora, não tem mais chance. Enquanto nós temos a oportunidade agora de adorar a Jesus, de invocar o nome de Jesus. Nós adoramos muito. Nós nos prostramos muito. Então, meus irmãos, vamos adorar mais a Deus, vamos crer mais em Deus, vamos se libertar do nosso pecado, porque Ele não quer dar a vida eterna nos céus. Ele disse que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá pranto, nem morte, nem dor. Então, meus irmãos, também que a gente venha amar os nossos próximos. Todos os mandamentos, eles se resumem a um mandamento, e é o amor. Ameis uns aos outros, assim como vos ameis. Mas se a gente for olhar, hoje em dia, meus irmãos, as pessoas, elas estão odiando os seus próximos, irmãos. Não perdoa. Fica das pessoas, Jesus disse, perdoai 70 vezes 7. Não perdoa, não ama o seu próximo. Então, meus irmãos, que a gente venha amar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação e a vida eterna. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria fugido. Vou lhes preparar um lugar. Eu creio, meus irmãos, que Ele está preparando uma casa, meus irmãos, para a nossa casa, para a nossa família. É só nós vermos que Ele quer dar vida eterna mais nós, Jesus. Ele disse, Tomé, Senhor, não sabemos o caminho e nem para onde vais. Como saber o caminho? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, não é Maria que nos leva a Jesus, é o Filho que nos leva a Deus. É o Deus, Jesus, que nos leva ao Pai. Jesus, e o Pai está no céu, e Ele nos quer dar a vida eterna, meus irmãos. Então, meus irmãos, vamos crer em Jesus, meus irmãos. Vamos crer. Nicodemos ali, meus irmãos, ele era estudado, ele sabia que Jesus, ele era mestre vindo de Deus, mas ele não era nascido de novo. E quantas pessoas precisam nascer de novo? Precisam mudar de vida, nós venhamos ter, meus irmãos, relacionamento com Deus, propósitos, planos, porque eu creio que Deus tem promessa nas nossas vidas, e Ele quer operar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos fazer oração, meus irmãos. Aleluia. Glória. Pai amado, Pai querido, Pai santo, ó Pai, obrigado, Senhor, por cada dia de vida. Ó Pai, perdoa todos os nossos pecados, perdoa todas as
nossas falhas, Senhor. Perdoa todos os nossos erros, Senhor. Perdoa tudo aquilo que nós fizemos que não é do agrado. Perdoa todos os nossos atos, todos os nossos atos pecaminosos, todos os nossos maus pensamentos. Ó Pai, nos enche da Tua graça, nos enche do Teu Espírito Santo, nos enche da Tua unção, nos enche do Teu temor, Senhor, nos enche do Teu poder, Senhor, nos enche da Tua glória. Abre o céu, Senhor, nos irmãos, Senhor. Abençoa os irmãos, meu Senhor. Alivia, o Senhor disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia os irmãos, meu Deus. Abençoa os irmãos, dá força aos irmãos, encoraja os irmãos para vencer as batalhas, meus irmãos. O Senhor foi tentado pelo diabo, mas o Senhor resistiu o diabo. O Senhor diz: resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Que a gente venha resistir ao diabo, resistir às lutas, e a gente venha vencer as batalhas espirituais, Senhor. Que a gente venha crer mais em Ti, Senhor. Que o Senhor venha nos encher, que o Senhor venha nos mostrar o Teu caminho. Que eu creio, se a gente crê em Jesus, que juntos vamos morar no céu. Em nome de Jesus. Meus irmãos, foi até que Deus permitiu. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que Deus dá força e coragem de vocês. Em nome de Jesus. Essa é agora a oportunidade. Em nome de Jesus. Vamos assentar, queridos, por um instante. Glória a Deus. No mesmo capítulo 3 de João 10, vai dizer que Jesus, ele olha para Nicodemo e vai dizer: tu é mestre da lei e tu não compreende estas coisas? Eu, quando orava ao Senhor, irmãos, Deus me direcionava que o povo tem sacrificado demais e tem esquecido de vigiar, irmãos. Não adianta você dizer que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, e você continua na prática do pecado, da imundícia, da imoralidade. Se nós não nascermos de novo, irmãos, se nós não termos uma conduta santa para com Deus, nada vai mudar, irmão. Nada vai mudar. O paletó, a saia até o pé, o nosso exterior, nada muda se não nascer do Espírito, se não ser uma nova mulher, um novo homem. A Bíblia diz que Nicodemo, irmão, ele fica com vergonha dos outros, e ele vai ter com Jesus de noite. Irmão, as pessoas têm se envergonhado do Mestre, as pessoas têm se envergonhado de Jesus, mas naquele dia, irmão, até esse momento você vai ser cobrado. Você só anda irado, só anda inacudo, irmãos, nunca tem paz. Na maioria das vezes as lutas que acontecem conosco na nossa vida, irmão, não é para nos matar. Às vezes, em meio à luta, as batalhas da vida, nós temos que aprender algo, irmão. Nicodemo, nesse momento, ele tinha que aprender algo, ele tinha que nascer de novo. O que é nascer de novo, pastor? É mudança de atitude, mudança de comportamento, é uma nova rota. Ei, eu posso falar, igreja? Mas muitos continuam, irmão, com as mesmas práticas, continua o mesmo homem carnal, continua a mesma mulher carnal. Cuidado, irmão, com o pecado. O pecado nos mata, o pecado nos afasta de Deus. É que Nicodemo, ele estava maravilhado com os sinais que Jesus fazia, e ele ficou maravilhado. Ele disse: mestre, Senhor, ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Ei, nada nós podemos fazer se Deus não for conosco, irmão. Nada. Aprenda a colocar Jesus na linha de frente. Ei, para mim finalizar, nós somos corpo, alma e espírito tricotômico. Sabe o que eu aprendi esse dia, irmão? Para mim compartilhar com os irmãos, eu compartilhei com alguns. Ei, o nosso corpo habita um espírito e uma alma, irmãos. Olha para o pastor para ver se tu pega, irmão. Muitas das vezes, irmão, nós pedimos oração para muitas pessoas, mas vocês sabem, irmão, que dentro de um corpo habita um espírito? Sim ou não? Sim. Dentro de um corpo, repita comigo, habita um espírito. Aquela pessoa que você está pedindo oração, qual é o espírito que está atuando dentro dela? E quando você fala, ora por mim, aquele espírito pode ser um espírito de demônio, que você deu legalidade através da sua palavra. Ei,
para ele fazer o que quer, porque a palavra ganhou força no mundo espiritual. Ei, não negligencie, irmão, o mundo espiritual, porque Deus, ele é Espírito. Por isso temos que ter a nossa vida de oração para com Deus, porque não adianta nós querer e não praticar, irmãos. E eu falei, Jesus, que algo interessante, irmãos. Então, irmão, Nicodemo, ele não sabia que era necessário nascer de novo. Nicodemo, ele era religioso, irmão. Ei, você acha que eu estou preocupado dessa rotina todo dia de culto? Vim culto para casa, culto para casa, culto para casa. Você acha, irmão? Não, irmãos, eu estou preocupado quando eu sair daqui, dropar o joelho no quarto, dizer, Senhor, me muda, me molda, me transforma. Aleluia. Eu preciso mudar, Senhor. Eu sou um homem mau. Nós somos maus, irmão. Ei, Deus não está preocupado com o teu estado, com a tua posição, não. Deus está preocupado, irmão, com a tua transformação. Se você vai mudar ou não, igreja. Amém, igreja? Amém. Essa palavra que o Paulinho trouxe, ele meditou, estudou. Esse dia acabou o culto, ele socou a cabeça lá no joelho, irmão, no chão. Irmão? E oração, disse, pai, eu não aguentei orar até uma hora não, mas eu orei até meia-noite. Amém, varão. Glória a Deus. Às vezes um pouco, sabe, irmão, um pouco ainda se perdendo um pouco na palavra, mas Deus vai dar graça, irmão. Assim é você que está aí embaixo, Deus quer te usar. Deus quer trabalhar na sua vida também, irmãos. Amém, igreja? Para nós ir embora nessa noite, eu quero pedir você para se colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Até que Deus nos permitiu. É, criançada. Ô, glória. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória. As mamães não ficam dodói não quando o pastor dá um toque, não. Tá? É pro seu bem. Os obreiros ficam ligados. Não deixa as crianças passar lá para fora também, não. Tá? É por bem. Não é maltratando o filho de ninguém, irmão. Porque mãe é leão. Se maltratar o meu, eu também sou um leão, vai, irmão. Então, cuidado do pastor, irmãos. Amém? Se eu pedir uma vez, irmãos. Hoje eu fui lá, o operador Wagner viu aquela caixa lá.